Hoje a gente vai falar de futebol. Espero que vocês estejam ouvindo o Fiore Gigliotti ao fundo. Para muitos, o maior narrador do rádio, antes da internet e da televisão. Bom, mas quem é o maior artilheiro de todos os tempos? Alguém se arrisca? É do meu tempo, da torcida jovem do Santos. Hoje os santistas vão ficar muito bravos comigo. Bom, vamos começar com a definição de gol. Eu espero ser rápido hoje. Aqui é uma definição do dicionário da língua portuguesa. E ele define número 1 e número 2 como espaço entre traves e tal, aquilo que a gente está acostumado. Mas a palavra gol veio junto com o futebol, lá da Inglaterra, com um cara chamado Charles Miller. Então quem é acostumado a ver jogo, ou quem foi acostumado a ver jogo no Pacaembu, principalmente do Santos e do Corinthians, tem uma praça lá chamada Charles Miller, foi o cara que trouxe o futebol para o Brasil. Ele, claro, trouxe da Inglaterra, onde ele foi criado. E do inglês quer dizer objetivo. A palavra goal, na língua inglesa, o termo original quer dizer objetivo. Então, o objetivo, o gol do futebol, é colocar a bola entre as três traves, as duas traves e o travessão. Esse é o objetivo do jogo. Da mesma forma que o objetivo do basquete é colocar a bola na cesta, do golfe é colocar a bola naquele buraquinho no chão e assim por diante. Tudo bem até aqui? Então ficou claro que a palavra goal originalmente quer dizer objetivo. Qual é o seu objetivo? No futebol é colocar a bola no meio daquelas traves. O gol da sua vida, enfim, pode ser ter uma carreira, se formar e assim por diante. Esse é o maior de todos os tempos. O maior artilheiro de todos os tempos. Quem esperava ver a foto aqui do Pelé? Eu sinto muito. Desculpa, Olímpio. Esse cara nasceu na Áustria, quando era o Império Austro-Húngaro, antes da dominação pela Alemanha nazista. Ele se mudou para a Bósnia, aí os nazistas foram lá porque ele não queria jogar para os nazistas, e ele já era um famoso artilheiro, e ele foi parar lá na Tchecoslováquia. Esse cara foi o maior de todos os tempos. Só para ter comparações, tá? O Joseph Beacon, que provavelmente a maioria nunca ouviu falar, fez oficialmente 805 gols, tá? Em jogos oficiais. O Pelé, contando os jogos lá do Exército, que foram mais ou menos 35 gols pela seleção do Exército, ele fez 757. Contando os amistosos e os jogos não oficiais, o Pelé só fez 1.283. O Joseph Beacon fez 1.468. Isso é o que a gente tem registrado. Ele é de uma geração anterior à do Pelé. Só que tem mais. A lenda diz que o Pelé fez mais do que esses 1.283. Dá para somar aí mais uns 20 gols para os jogos não oficiais do Pelé. Tem uma lenda que diz que o Joseph Beacon fez cerca de 5.000 gols. E aí uma vez perguntaram para ele, já mais velho, né? Por que as pessoas nunca ouviram falar desses outros aí, quase 3.500 gols? Ele disse, se eu contar que fiz 4, 5 vezes mais gols que o Pelé, ninguém vai acreditar. Então ele é de uma era muito anterior ao Pelé, e isso é o que tem registrado dele, tanto oficial quanto oficialmente. Mas ele é, para a maioria de todos, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, inclusive na Áustria, ou na Tchecoslováquia, que já não existe mais, né? As repúblicas foram divididas. Mas mesmo as pessoas que vieram da antiga Tchecoslováquia, ele é para muitos um ilustre desconhecido. Mas para o registro histórico, sim, ele é o maior artilheiro de todos os tempos. E só abrindo um parênteses, o Friedenreich tem oficialmente 500 e poucos gols, mas não oficialmente ele chega muito perto do Pelé, ainda com números mais abaixo, porque ele ainda é de uma geração anterior ao Beacon. Como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho de futebol. E aí eu quero convidar vocês para fazer a escalação do nosso time. Depois eu vou falar do artilheiro, mas eu queria que a gente fizesse uma escalação espiritual.
Alguém já viu que o goleiro é o único jogador que não pode falhar? Barbosa, alguém já ouviu falar dele? Goleiro da década de 50. Ele foi estigmatizado porque na final, em que o Brasil era certo, favorito, a nação inteira acreditava que aquela taça era nossa, com grandes jogadores em campo, o Brasil perdeu para o Uruguai, com um gol que eu vou falar para vocês, muitos goleiros hoje em dia tomariam. Mas o Barbosa recebeu aquele gol, e aí ele já tinha, número 1, o preconceito racial. Número 2, um goleiro que não era muito famoso. Número 3, uma derrota numa final de Copa do Mundo, e aquilo para muitos foi acreditado como frango. O Brasil perdeu a Copa de 50 em casa. Agora, para muitos que criticaram depois do 7-1, acho que a coisa foi muito pior, né? Mas enfim, o goleiro é aquele que não pode falhar, infelizmente. Ele não tem o direito de falhar. E no nosso caso, quem que eu vou escalar para ser nosso goleiro? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Então o nosso goleiro, para todos os efeitos, chama fé. Espiritualmente ele é a fé em quê? Em Jesus. A única fé infalível que a gente tem é Jesus. Adianta você ter dinheiro, adianta você ter fé no dinheiro? O Mauro contou uma história de alguém muito próximo dele, que uma vez pegou uma nota e disse: esse é o meu Deus. Acho que ele nem lembra dessa história. Se a gente tem fé no dinheiro, ela vai falhar. A fé na ciência. Eu não preciso falar nada, né? Só chamar de coronavírus. Se você tem fé na ciência, ela vez ou outra vai falhar. Se você tem fé no homem, maldito o homem que confia no homem. Ele também vai falhar. Então, a única fé que você pode ter que é infalível é em Deus. Então, para goleiro, fiquem tranquilos. Gol a gente não toma se a gente tiver a fé em Deus. E a nossa defesa, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para a nossa defesa, para a nossa zaga, eu estou convocando Efésios 6:11. Se a gente tiver fé em Deus, a gente vai ter junto com essa fé uma armadura. Ela vai ser mais eficiente que uma máscara, ela vai ser mais eficiente que o álcool gel, ela vai ser mais eficiente que qualquer coisa. Ela vai ser mais eficiente que o Gamarra, provavelmente o maior zagueiro de todos os tempos, junto com o Beckenbauer. Então, se a gente tiver e se revestir dessa armadura de Deus, a gente vai ter uma defesa, uma zaga mais forte que Gamarra e Beckenbauer. Tá fácil ganhar o jogo assim, né? E para o nosso meio campo? 1 Pedro 1:25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Você pode ter um camisa 10 como Pelé, Zico, Messi, até um Petkovic. Mas a palavra de Deus, ela vai ajudar a pensar muito mais as jogadas, ela vai ajudar a preparar muito mais o nosso ataque, ela vai ajudar a lidar muito melhor com qualquer dificuldade, seja ela defensiva ou ofensiva. Então, para o nosso meio campo, eu estou convocando a palavra de Deus, 1 Pedro 1:25. Então, cada versículo é o número que vai aparecer atrás da camisa, e cada nome a gente pode imaginar atrás da camisa. Eu conheci um cara que disse um negócio muito engraçado. Eu não entendo como um cara marmanjo consegue sair com uma namorada com o nome de outro atrás. Parece ridículo, não parece? O cara vai sair com a namorada e com a esposa, e quem que tá o nome de quem? Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. É engraçado, né?
É muito engraçado. Tem alguns que até tatuam. Então o cara, todo machão, tal, ele vai sair com a namorada, e aí atrás tá... Parece ridículo, mas a gente se acostumou tanto com isso. Então eu sugiro que a gente na nossa mente troque o nome daquele cara atrás por um nome bíblico. Bom, e para o ataque. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Se você perguntar para os ingleses, o maior driblador de todos os tempos foi o George Best. Não sei quem já ouviu falar desse cara, ele era considerado o quinto Beatle. O problema é que ele enchia a cara, saía com a mulherada, mas ele driblava muito. Aqui no Brasil, para os mais novos, provavelmente Ronaldinho Gaúcho, e para as prisões do Paraguai também. Eu acho que ele quer bater recordes, ele vai ser o artilheiro da cadeia. Infelizmente. Agora para os mais antigos, e talvez eu seja um pouquinho dessa opinião, apesar de não ser tão antigo, Garrincha. A curiosidade do Garrincha é que todo mundo sabia para que lado ele ia driblar, e ele sempre driblava pelo mesmo lado, fazendo a mesma coisa, e saía liso com a bola no pé. Ele nasceu com as pernas tortas. E quando ele ia jogar contra alguém, principalmente contra times ou seleções da Europa, ele que era mané, não sabia o nome do cara e escolhia uma vítima. Aquele cara vai ser o meu João. E ele escolhia aquele cara e chamava aquele cara para driblar 1, 2, 3, até aquele cara cansar. Quando aquele cara cansava de marcar ele chamava outro. E assim ele ia. Esse era Garrincha, a alegria do povo. Infelizmente, a bebida acabou com a vida dele, acabou com a carreira dele, acabou com tudo. Infelizmente. Mas esse era um dos grandes talentos. Muita gente diz, Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. Os santistas que me perdoem, mas isso é em parte verdade. 58, Pelé foi um coadjuvante, fez 2 gols lindos, maravilhosos. Não dá para tirar o mérito de que ele estava no time. Vampeta também ganhou Copa do Mundo. 70, com aquela seleção, com ou sem Pelé, provavelmente seria campeão. E para muitos, Gerson foi o maior jogador da final e não o Pelé. Eu não quero desmerecer o que o Pelé fez, não é isso. Eu só quero dizer que às vezes a gente cria mitos, conceitos e coisas na nossa cabeça e esquece de verificar. Na Copa de 62, o Pelé se machucou. Ele jogou praticamente 1 jogo e meio. E olhe lá. Quem levou a seleção nas costas, como grande astro, foi Garrincha. E para muitos, ele não foi nem reconhecido por isso. A gente tem algo maior. Eu falei do Garrincha porque ele desafiava o cara mais difícil de marcar, e ele ia lá e driblava aquele cara. Às vezes ele não estava só contente em driblar, às vezes ele fazia questão de deixar o sujeito no chão. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Jesus, quando morreu e ressuscitou, e como Otávio falou, na ceia, não só driblou a morte, Jesus derrotou a morte. Jesus colocou Satanás embaixo dos seus pés. Mais do que Garrincha com seus marcadores, Jesus humilhou Satanás, que achou que tinha vencido lá na cruz. Quando Jesus ressuscitou, aquela foi a primeira vitória para que nós chegássemos à vitória. Então, para o nosso ataque, a gente tem o poder de Jesus. Não existe poder maior, seja nos céus ou na terra, do que esse que ressuscitou Jesus e, segundo Efésios, age em nós que entregamos nossa vida para Ele. Existe ataque mais poderoso do que esse? Não. Você pode pegar o trio MSN anabolizado. Esse ataque é mais forte.
Você pode pegar Pelé e Garrincha. O Brasil, a seleção brasileira nunca perdeu com os dois em campo. É uma seleção invicta. Esse poder é infinitamente maior. Ele é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar. Então essa escalação, tá bom esse time para vocês? Eu espero que esteja. Mas a gente tem o camisa 12. A passagem que o Felipe leu. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, além desse timaço em campo, a gente tem uma torcida, segundo Hebreus, que está lá nos incentivando. Todo o Velho Testamento, todos os primeiros cristãos que deram a sua vida para que a palavra chegasse até nós, estão lá torcendo. Anda mais um pouco, corre mais um pouco, defende mais um pouco, luta mais um pouco. A gente tem um estádio cheio, por mais que a gente não veja, que está lá torcendo pela gente. Mas às vezes a gente insiste em ficar, e não é música do Djavan, no 0-0. Às vezes a gente está com o melhor time, a maior torcida, e a gente insiste em ficar no 0-0. Às vezes a gente tem a melhor torcida organizada que se chama igreja. A igreja nada mais é do que uma torcida organizada, unida pelo time de Jesus. Que não vai brigar fisicamente fora do estádio, porque esse é o nosso estádio. Ela vai brigar por outro motivo, por alguém muito maior, lá fora, ou pelo menos deveria. Nós temos os nossos cânticos, mas às vezes nós só cantamos eles no estádio, aqui. E mesmo diante de tudo isso, nós insistimos em ficar no 0-0. Por quê? Porque nós temos um gol, um único gol, um único objetivo, que é 1 Pedro 1,9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O nosso gol é esse. O nosso gol é chegar à salvação. Não adianta nada a gente ter a plateia mais bonita. Não adianta nada a gente ter os melhores leitores da palavra, os melhores oradores, a melhor estrutura tecnológica de escola dominical, livros, publicações, pessoas famosas que falam bonito, se primeiro nós não chegarmos à salvação. Não adianta nada a gente ter tudo menos isso. E a segunda parte do nosso objetivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não adianta a gente ter tudo lindo, maravilhoso e não chegar nesse objetivo. Se você não é cristão, Jesus morreu lá na cruz por um único motivo. Não é para a gente cantar bonito, não é para a gente ter um PowerPoint, um projetor, não é para a gente ter esse prédio confortável, não é para nada disso. Jesus morreu para que em primeiro lugar você fosse salvo dos seus pecados. Então se você não tem Jesus, essa é a parte mais importante de tudo isso aqui. De tudo isso. Jesus morreu por você. Jesus morreu antes de você nascer, sabendo que um dia você ia cometer um pecado e que Ele ia te receber de braços abertos, do mesmo jeito que Ele morreu na cruz. E se você é um cristão, o seu objetivo é levar a salvação a outros. Segundo 1 Pedro, esse é o fim da sua fé. Se você diz que tem fé e não leva essa salvação aos outros, não adianta de nada você ter essa fé. Essa sua fé é falha. Essa sua fé é deficiente. Essa sua fé vai tomar gol. Esse é o nosso maior objetivo. Às vezes nós perdemos tempo com uma série de coisas. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Às vezes o sujeito se preocupa muito mais em ir para o estádio para brigar do que para assistir o jogo.
Às vezes o jogador está muito mais preocupado com a entrevista depois do jogo do que em marcar gol. Às vezes o jogador está muito mais preocupado em fazer uma jogada e fazer uma careta porque ele errou, e vocês sabem de quem eu estou falando. Eu vou chamar ele de malinha, para muitos é o melhor, para mim não é. Mas às vezes o jogador está muito mais preocupado com a foto dele no telão do que em realmente ajudar o time a ganhar. Muito mais preocupado com o corte de cabelo do que em ganhar. Com a chuteira da marca XYZ, que vai vender milhões e ele vai receber milhões na sua conta. Às vezes nós fazemos isso. Nós deixamos o objetivo, o gol, para nos concentrarmos em todo o resto. Quando nós deveríamos nos concentrar no gol e depois em todo o resto, e como esse todo o resto pode ajudar a gente a receber o gol, a marcar o gol. E a gente tem uma última instrução do nosso técnico. E eu só queria abrir um parênteses. Tem 2 técnicos na história do futebol que ganharam Copas do Mundo como jogador e como técnico. Mário Zagallo e Franz Beckenbauer. Eles jogaram e jogaram bem. O Zagallo talvez nem tanto, mas era um grande jogador. E depois eles se tornaram técnicos. Vocês já ouviram aquela expressão, mas se Deus estivesse aqui no meu lugar, se Deus tivesse esses boletos para pagar, se Deus tivesse essa pessoa do meu lado, se Deus tivesse que morar onde eu moro, se Deus tivesse que fazer isso que eu faço, sofrer e tal. Sim, ele venceu como jogador e deixou essa instrução como técnico para que nós vençamos. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Quando Deus se fez carne e veio como Jesus para a terra, ele teve que lidar com rivalidade dos irmãos, você vai encontrar isso lá no Novo Testamento. Ele teve que lidar com um pai e com uma mãe que não o incompreendiam. Com 13 anos, quando ele estava lá no templo, a família dele provavelmente chamou ele de revoltadinho, de adolescente problema. Quando ele começou a crescer e foi para a sinagoga, os mais velhos disseram, você não sabe nada. Quando ele foi ficando mais velho, ele saiu de casa e alugou uma casa, ou foi morar numa casa lá em Cafarnaum. Uma vez ele estava lá e arrancaram o telhado dele para colocar um paralítico para que ele curasse. Então Jesus venceu como jogador e como técnico. E é por isso que nós estamos aqui. E essa é a última instrução que ele dá para nós. É a última ordem que ele deixa para a gente como técnico. É o último e mais importante objetivo que a gente tem, vindo diretamente dele. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, para concluir, meus irmãos, essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. Não adianta a gente fazer tudo e não chegar nisso. Não adianta a gente ter as coisas mais bonitas e não cumprir a última ordem de Jesus. Eu quero convidar todos a vestirem essa camisa. Eu principalmente. Porque não adianta nada eu falar tudo isso e eu mesmo não pregar para outras pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos estádios não tem um cronômetro. Para que o jogador não saiba quanto tempo falta para terminar o jogo e para que ele dê o máximo, os 90 minutos. A gente tem uma vida que é comparada a 2 tempos de futebol. Antes do nosso batismo é o primeiro tempo e depois do nosso batismo é o segundo tempo. A gente não sabe quantos minutos o juiz vai acrescentar.
A gente não sabe se ele vai encerrar esse jogo por uma lesão, ou se a gente vai ter que sair de campo por causa de uma lesão. A gente não sabe se uma chuva vai terminar o jogo ou se o juiz vai prorrogar por um tempo indeterminado. A gente não sabe se vai para a prorrogação ou para os pênaltis. Então, cada minuto da nossa vida conta. Cada segundo da nossa vida conta. Um gol perdido nunca é recuperado. Um pênalti perdido nunca é recuperado. Nós temos um tempo curto, irmãos. Nós não sabemos quando vai ser o fim. Quando o juiz vai apitar. O que nós sabemos é que nós temos tudo para marcar esse gol. Depende de nós. Então eu quero incentivar cada um aqui hoje que saia com esse objetivo em mente. Pregar a palavra de Deus. A gente está em março. A gente tem até o final do ano. E eu quero incentivar vocês. Que cada um aqui marque pelo menos um gol até o final do ano. Se Jesus não voltar antes. Que a gente converta uma pessoa até o final desse ano. Esse é meu apelo como parte da torcida. Esse é meu apelo como discípulos de Jesus. Independente das dificuldades que a gente vai enfrentar. Então esse é meu desafio para essa congregação. Que até o final do ano a gente tenha o dobro de assentos ocupados aqui. Eu estou à disposição para fazer isso junto. E eu preciso da ajuda de cada um aqui para fazermos isso juntos. Que Deus nos abençoe. Que nós saiamos daqui com a nossa chuteira amarrada, prontos para pregar o Evangelho e levar essa mensagem para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.